E aí, pessoal, a gente tava aqui fazendo os vídeos e eu queria aproveitar para falar umas ideias que estavam na minha cabeça. Eu sou um coadjuvante desse vídeo. Esse é um vídeo urso que eu tô aqui só porque talvez eu tenha algo pra dizer do contrário dele, eu acho, né? Por favor, urso. Eu estava lendo um quadrinho online chamado Kill 6 Billion Demons. Eu gosto muito do quadrinho. Ele é baseado num cenário de RPG, né? Ou não? Ele é baseado mais no... Ele tem muito carga dos 36 ensinamentos de Vedic do Elder Scrolls. Que é uma parte específica do cenário do Elder Scrolls. Certo. Mas você não precisa saber disso. O que é importante porque a gente vai discutir justamente sobre isso. Exato. Mas uma coisa que ele faz muito é que, como ele publica página por página, ele coloca textos debaixo de cada página. Eu dei uma olhada nisso aí. Achei interessante. E os textos debaixo de cada página podem ser uma frase, tipo uma citação, ou só uma frase, uma palavra de perigo, ou se não, pode ser todo um poema sobre o que é, qual a função da espada, ou sobre como a iluminação e os deuses do universo. E se você não lê esse poema, se não lê essas partes, parte da história que acontece em cima, nas imagens, se perde. Você não tem certas informações, porque essas informações estão nas páginas embaixo. Mas se você parar para pensar, exceto na versão impressa, porque tem uma versão impressa pela Dark Horse, eles estão sendo publicados juntos. É uma única publicação. É quase como se ele estivesse postando um álbum no Facebook, ele tem legenda da foto, sabe? É tipo isso. Então, até que ponto você pode dizer que não você pode culpar o quadrinho por ele não ser, se você ler a forma da Dark Horse, né? Não sei porque alguém só leria a Dark Horse, se o quadrinho é de graça e está na internet. O link está na descrição do vídeo, inclusive. Mas só que você perderia, tipo, o porquê esse cara, ele parece tão cuzão? Ou quem é esse cara que aparece nas mesas de reunião e eu não sei quem ele é? Os textos embaixo falam quem é esse cara e fazem uma explicação dele e falam uma explicação sobre conceitos muito mais abstratos. Conceitos esses que talvez um deles seja o meio que de ascensão e iluminação, seja o central para toda a história. E ainda assim, você só tem real compreensão dele se você lê os textos embaixo. Até que ponto é injusto eu falar, não, você tinha que agora pôr todas essas histórias dos deuses no meio da história da jornada do personagem principal? Sairia meio que chato, na verdade. Bom, sim e não, porque ficção está sendo criada faz muito tempo e conceitos complexos estão sendo trabalhados através de jornada de personagens específicos há muito tempo. O cara sabendo fazer dá. Não, dá. Né? É que não é impossível e não necessariamente ficaria chato. Sabendo fazer, sendo um bom autor, dá pra colocar tudo no quadrinho, né? Na página quadrinhos desenhos. Mas aumentaria a questão de explicação no quadrinho. Ficaria mais expositivo. Poderia acabar ficando bastante expositivo, sim. Enquanto isso, ele pode só fazer história e deixar exposição para textos que parecem textos do próprio universo. Separar a história de exposição. Nesse sentido, eu acho que esse exemplo que você está dando é um exemplo bom de... A história já está se apresentando dessa maneira, né? Essa é a forma original. Não é um apêndice ou uma adaptação que perdeu coisas no caminho. Essa é a forma original. A forma original tem um apêndice ou tem um material de apoio junto. A história original já é a versão annotated do livro, sabe? E aí a versão livro é a versão menos annotated, né? É meio estúpido isso até. Aliás, às vezes, ele não publica quando ele termina uma história e outra, ele, às vezes ele faz uma ilustração, faz um texto, e pronto. Sim. Porque ele estava afim nessa semana
de se fazer esse texto. Então ele fez o texto e fez uma ilustração. É uma outra forma. E eu vendo isso, eu fiquei pensando, eu vejo muitas coisas que me fazem pensar como nós estamos vivendo uma época de uma forma de ver mídia completamente diferente. Algum dia ainda vou fazer um vídeo inteiro sobre YouTube Poop. Eu não tô brincando. E dá. Eu considero o YouTube Poop a nova arte do nosso século. Mas o que acontece? Quando você pega esse tipo de pensamento, você começa a parar para pensar em outras coisas. Por exemplo, até que ponto, por exemplo, os personagens do mangá do Ri, que são dos jogos Tokyo Ghoul RE, do Tokyo Ghoul RE, eram necessários? Ou até que ponto você precisava dos jogos para entender eles? Contextualizando, alguns personagens que aparecem no mangá, do nada, eles tinham estreado num jogo de videogame. Jogo o quê? PSP? O que é? PSP. Jogo de PSP. De RPG. Ou Vita. É Vita. Jogo de Vita. Eles são transportados do jogo para o mangá do nada, sem muita introdução. Eu tenho uma memória péssima e quando eu comecei a ler, eu vi esses caras e falei, peraí. Eu que não lembro ou eles só apareceram do nada? Eles de fato apareceram do nada. E tipo, eles também não acrescentam nada. Nesse caso pelo menos não prejudica, né? O ponto que um exemplo que eu acho muito bom é Marvel. O desenho da Marvel que você assiste na TV, o filme da Marvel e o seriado da Marvel são universos completamente diferentes, né? Você falou seriados Netflix? Netflix. Junto com os do cinema? É. Dizem que são mesmo, né? Eles não se cruzam, mas os seriados da TV citam os filmes. Mas só que eles não citam personagem. Eles têm sempre medo, assim, sabe? Não, tem um homem de armadura tecnológica, mas nunca falam um homem de ferro, Tony Stark. Então, tipo, eu vou dizer que tá no máximo na beirada de serem o mesmo. Então, até que ponto eles caem no mesmo critério do que o Six Billion Demons essa mídia tem várias outras coisas agregadas a ela. Por exemplo, quando você vai assistir o Avengers, você não está assistindo um filme só. Você está assistindo um agregado de filmes juntos. Essa é a verdade. Então, se você só assistir um dos Avengers, você pode até compreender o que está acontecendo. Mas só que, tipo, não foi projetado para isso. Foi projetado para você ter assistido vários filmes dos personagens, para quando acontecer, você não ter que se perguntar quem é esse cara de metal tacando laser. E vocês me conhecem. E vocês estão ligados que eu sou uma pessoa que tem uma certa resistência com isso. O Vingadores, por exemplo, ou filmes da série Marvel, eu acho que eles fazem um trabalho razoavelmente eficiente de fazer com que cada uma das histórias seja uma história, independente do resto que acontece. Mas é meio que inegável que é simplesmente impossível você assistir qualquer filme dos Vingadores sozinho. E talvez isso possa ser visto como um problema por pessoas quadradas como eu. Eu não considero isso no Vingadores especificamente, mas a minha linha de raciocínio iria para esse caminho, com certeza, sabe? Mas é uma nova era. E essa é a questão, a gente está vendo uma era transmídia. Isso não é que, sei lá, a primeira coisa transmídia foi o Matrix. Se vocês lembram, que teve a Animatrix, o jogo do Matrix. Que ajuda a explicar muitas coisas que acontecem no no filme 2. Ele explica a transição do Oráculo. Ah, sim. Ele explica uma par de coisa. Os novos personagens lá, aqueles caras da outra nave que eu esqueci o nome. Que é explicado. No Animatrix ele conta como surgiu a Matrix, conta como funciona a Matrix, erros da Matrix. Uma parte de coisa muito da hora. Se todo conta como surge a Matrix, que é o Segunda Renascença, eu recomendo pra todo mundo. Assistam a Matrix. É fantástico. Mas o meu preferido é o cara do atletismo. Gosto pra caralho disso. Esse também é muito bom. Que é quando ele corre pra fora da... Ele foge da Matrix correndo nos 100 metros rasos. É demais. Mas o ponto central a gente vive uma época que, tipo,
Uma das animações que estava lá, que era o último voo de Osiris, é importante para explicar como é o plot do 2, que lá explica o plano das máquinas. E tanto é que no filme eles colocam no começo a animação do último voo de Osiris. É verdade, né? Eles passavam no cinema. Porque era relevantíssimo que você tivesse visto o último voo de Osiris. É tão relevante que eles decidiram pôr no cinema. Então, mas aí você está me lembrando que assim, eu tenho pelo menos uma regra para mim mesmo, que é o seguinte. O último voo de Osiris, o plano das máquinas. Lembrança pessoal minha, nunca confio nas próprias lembranças e nem muito menos na minha, é que eu nunca me importei tanto com a explicação que veio no Animatrix. Era um extra, eu achava legal, mas eu sempre saquei o total através dos filmes. Isso é uma coisa de funcionamento de plot. E as coisas de funcionamento de plot, lógico que você precisa da informação completa na própria obra, né? Pelo menos num conceito um pouco mais tradicional, você precisa, porque você precisa... se você quer entender a obra, você precisa que a obra se explique, né? Mas certos detalhes, eu acho que a gente tem também tanto novas formas de mídia, como novas formas de consumir mídia, novas formas de pensar mídia. E a gente, como tem muito acesso à informação, o próprio acesso à informação e a própria informação acabam sendo mais importantes do que a narrativa. Leiam o livro, como é que chama? Otaku Japan's Database Animals. Ele fala bastante sobre isso, é muito interessante. E a gente valoriza demais a informação per se e perde o que a narrativa talvez queira dizer. Eu acho que se você... O voo de Osiris ele também faz parte da narrativa do final da humanidade. Ele tem todo um tema do apocalipse. Mas eu nunca senti falta disso para entender o caminho do Neo, por exemplo. Não. Ou do Smith. É por causa que ele tá fazendo... O coração da história não tá fora, tá dentro. Então, mas é isso que eu quero dizer, que eu pelo menos não valorizo, não tenho a tendência e não tenho o foco em ter o entendimento completo do lore de toda a história que eu conheço. Não é o meu bagulho. É uma questão de motivações de personagens, porque muitos personagens na história são motivados por eventos que acontecem no voo de Osiris. Mas é isso que eu tô querendo dizer, que da minha lembrança, pelo menos, nenhuma motivação ficou incompleta sem o voo de Osiris. Tá, o piloto... Eu não vou lembrar nada especificamente. A gente não vai conseguir ter essa discussão agora. Tem pelo menos 3 personagens que são motivados por causa do voo de Osiris. Peraí, piloto do quê? Da Osiris? Não, no piloto da nave que eles vão no final. Nossa, talvez isso seja uma questão tão tangencial. Ele também aparece na cena da orgia de todo mundo do 2. Legal. Todo mundo nunca... É lógico que eu sei, eu conheço a porra da cena da orgia, mas... O que eu tô querendo dizer é que existem coisas paralelas que às vezes nesse mundo transmídia em que vivemos vão ficar perdidas. E muita gente pode ficar muito puta com isso. E por mais que eu seja um cara que não gosta tanto assim de você diluir a sua história por outras mídias, eu também não tenho problema quando você dilui detalhes tangenciais. E aí você tem que definir o que você acha tangencial ou não. Olha, também, né? Daí tem a questão tangencial. Por exemplo, eles não colocaram o... Nova Renascença. Segunda Renascença, os dois davam 15 minutos. Eles podiam ter posto no cinema, mas eles colocaram o voo de Osiris. Para os autores, o voo de Osiris é relevante. O voo de Osiris é tipo... Se a gente não colocar isso aqui, vocês não vão entender esses caras que estão na história. O Nova Renascença a gente sabe como chegou esse mundo a esse ponto, basicamente, que as máquinas tomarem, a gente está... se rebelando contra elas. O processo específico não é tão necessário pra gente entender os personagens. Exato. Então, quando o próprio pessoal do filme falou, não, esse curta tem que estar no filme, eu considero que o próprio autor, não o público que quer mínimo detalhes, decidiu. Isso é relevante. E aí é curioso, porque isso também fica muito parecido com o Kill 6 Billion Demons. Que é a questão que
pelo menos na forma original, no cinema, eles apresentaram a história dessa forma, né? O curta é como se fosse o texto embaixo da página do que o Six Billion Demons. É assim que a história se apresentou. E aí, assim como que o Six Billion Demons, que tem uma versão impressa que não tem o texto embaixo da página, os DVDs do Matrix não tinham, né? Você tinha que comprar o DVD ou alugar o DVD do Animatrix, que tinha esse negócio, não o DVD do bagulho. Então, sei lá, a forma última de Matrix Reloaded? Porque o Revolutions é o terceiro, né? A forma última de Matrix Reloaded não tem o bagulho. Mas a forma ideal tem. Então, dá pra você considerar que ele é parte do filme. Nesse contexto. Sim, porque quando ele foi lançado, por isso eu digo que o Voo de Osiris é importante e os outros longas não são. Mas aí eu acho que também, não exatamente nisso, mas isso está me lembrando o que eu vou chamar aqui, que é um termo emprestado do amigo meu de trabalho, Matheus, que eu estava conversando sobre ele, e ele cunhou esse termo, que é o efeito Fate. Que é essa coisa do Fate Stay Night, de como quem é fã domina todas as informações. Se você entra nisso em uma forma de mídia, porque tem várias, né? E você tem, além do negócio da transmídia, você também tem a tendência da franquia, né? A você querer espalhar por mídias e para cada mídia gera sua própria renda, né? Mas nem exatamente isso que eu tô falando. Que tipo, bom, no caso do Fate também tem o transmídia porque tem o videogame e o anime, mas aí você tem vários animes diferentes. E aí existe uma exigência. O fã de Fate faz bastante isso, é só um apelidinho carinhoso, por favor não me matem. A exigir que quem tá lá tem o domínio todo de todas as mídias. E aí você entra, por exemplo, o meu experimento de assistir episódio a episódio do Fate Zero, e eu via na área de comentários uma cobrança de mas você tinha que ter jogado a Visual Novel, você tinha que conhecer o Stay Night, você tinha que conhecer o Stay Night da segunda rota. Você não pode ver pelo... como é que chama? Pelo Unlimited Blade Works, você tem que ver pelo outro anterior e tal. E aí, talvez você pegue aquela versão da história, por exemplo, o anime de Fate Zero é uma versão da história, e você também tem essa questão de diferentes versões, porque tem a novel do Fate Zero. E aí você pega essa versão da história e tem uma tal interpretação baseado nessa versão da história, e essa interpretação é invalidada por conta de outra versão da história. Ou por conta de outra versão de outra história relacionada. E aí você entra num turbilhão. É um efeito 3 vezes pior do que o cara que cita Silmarillion. Isso. Porque o cara cita Silmarillion, só tem um livro, você aponta e vocês vão lá e acham ali. Exato. E boa parte das informações do Silmarillion você pode, pertinentes a Senhor dos Anéis, estão nos apêndices de Senhor dos Anéis. No mesmo livro que você compra, tá lá com você. Inclusive, uma das coisas que eu só descobri essa semana foi o que significa que o Gandalf grita quando ele fala You shall not pass. You shall not pass! Que ele fala eu sou servo do fogo secreto de Flame of Voodoo! Eu finalmente descobri o que significa o que ele estava falando. Você pode procurar na internet. Então, mas isso é muito curioso. Porque quando você anda assistindo, é um dos meus filmes favoritos, eu tenho a versão deles, e pra mim, ele só tava falando frases mágicas bonitas, e é isso. Justamente, quando você sabe que tem um universo maior, e você vê uma cena dessa, esse é um bom exemplo. Ele fala Flame of Doom e não sei o que. Eu não sei o que é o Doom. Quando eu assistia, eu não sabia. Quando eu li, eu não sabia. Quando eu li o Silmarillion, talvez eu tivesse relacionado as coisas, mas eu apaguei na minha cabeça. Eu não sei se eu vou lembrar depois que o Urso falar esse negócio agora. De qualquer forma, no momento que acontece aquela cena, e às vezes a gente tem que entender um pouco disso também, de eficiência narrativa e de emoção da cena. O quanto às vezes quando é ator, também em filme, o quão bem foi a entrega da cena. Isso, tem uma questão de eficiência da narrativa. Naquele momento, tanto faz. Se você eu passei anos da minha vida não sabendo, e pra mim era uma cena muito legal. E continua sendo. Se você souber, agora que eu sei, é muito mais interessante. Enriquece. E às vezes tem essa coisa
tem uma exigência do não só o enriquecer, a exigência de você saber, porque se você não sabe, você não está interpretando do jeito certo. Tipo, você não conhece o peso de ele evocar as chamas de Udum. Eu entendi o peso de ele evocar as chamas de Udum, ele morreu logo depois. Era grave a situação. Você não sabia o que era como chama o bicho que tá enfrentando? Balrog? Você não sabe o que é um Balrog. Não, tem toda uma história do Balrog, do porquê que ele tá ali, que você vê pelo Silmarillion, todo um histórico. Não. Sem essa informação, continua sendo o cara que a gente gosta muito, que tá desde o começo da jornada com a gente, vai morrer pra esses outros caras sobreviverem. Ele enfrentando um demônio de fogo, sombra e com um puta chicote muito da hora. E ele é um velhinho com um cajado. E ele é um mago foda, mas o que ele fez até agora? Ele fez fogo de artifício. O peso está lá. O peso está lá narrativamente. E é por isso que eu não gosto tanto do foco em informação, acúmulo de informação. Mas existe acúmulo de sentido. E existem novas formas de mídia. Existem coisas que são apresentadas de maneiras diferentes. Aí você pega, sei lá, Star Wars, vamos ser sinceros. Os 3 primeiros filmes são uma continuação. A partir disso, você para pra pensar. Se você assiste a segunda trilogia, a primeira trilogia perde totalmente o sentido original que ela tinha. Você fala a segunda trilogia, ou seja, as prequels. As prequels. Tá. A segunda trilogia, ela muda totalmente a primeira. Porque agora, quando ele fala que eu era muito amigo do seu pai, você vê como eles se tratavam. Não tão amigos assim, né? Tipo, eu achava o cara meio cuzão. Pois é. Ou seja, quando você começa a pôr mais coisas, você muda sentido. Quando você aceita que algumas obras se encaixam. Então, a grande pergunta é, aonde começa e termina uma obra? Quando é que você fala, ok, está aqui, acabou, a partir disso é uma outra obra e os significados e coisas dela não entram aqui? Essa é uma dúvida que eu ando tendo, que é importante. E na minha opinião, de merda, é onde termina a intencionalidade. No sentido de, a primeira trilogia, ela tinha um sentido em si própria. Existem 2 formas de interpretar a primeira trilogia. Que eu acho que é o melhor exemplo para esse acúmulo de informação. Primeira vez, ou seja, a trilogia em si própria e ela a partir do ponto de vista que teve uma prequel. Porque, senão, a gente entra num labirinto, cara. Porque o Star Wars, por exemplo, tem uma questão que, tipo, a primeira trilogia ela pode ser interpretada em si mesma, e eu acho que é plenamente possível você considerar apenas esses 3 filmes, mas eu acho que é praticamente impossível você pensar nas prequels sem pensar na trilogia original. Sim. E a nova trilogia é uma reflexão sobre Star Wars inteiro, então você não pode pensar nessa nova trilogia sempre apenas como um filme em si. Ele é uma reflexão sobre o resto da franquia Star Wars inteira. A jornada de certos personagens está calcada em reflexões sobre a mídia. Então aí você começa uma discussão completamente diferente, sabe? Que daí já começa uma coisa chamada metatexto, gente. E não uma questão chamada até onde o sentido vai. Porque eu acho que existe muito mais metatexto do que continuação de sentido na terceira trilogia. Agora, a gente vai chegar a uma conclusão nesse vídeo? Eu acho que a grande dúvida é até onde vai uma obra, até onde ela acaba. Por exemplo, eu acho que o Six Billion, ele continua no texto embaixo. Eu acho que Voo de Osíris para as irmãs Wachowskis. Sasuke. Eu não sei falar o nome, cara. Eu vou falar assim, e desculpe se algum dia elas verem esse vídeo. Isso. Para elas, o Voo de Osíris era essencial. Então, eu penso em intencionalidade. Então, e também, por exemplo, os Vingadores. Para os Vingadores, os outros filmes são essenciais. Por exemplo, para Thor, Ragnarok, talvez você só precisa ter uma noção de que o Hulk existe. Isso, o Hulk. Você tem que saber que o Hulk em algum momento foi pro espaço. E que existe o Thor, o Loki e o Odin e tem um atrito entre o Thor e o Loki. Então, tipo,
a gente tem que pensar em intencionalidade. Na minha opinião, existe um limite até onde você fala do cara, você tem que ver todos os 36 versões de Fate e o... Não, cara, você não pode considerar que as duas partes de Kill Bill são... você não pode considerar uma com a outra. Não, cara, é quase que um filme só. Só foi dividido porque são... Que era muito longo e acho que a distribuidora falou divide. É isso, era pra ser um filme com um intervalo no meio pra você sair, fazer um xixi e voltar, sabe? Essa é a intenção tipo, eu considero ele um filme só. Mas eu não entendo você dividir ele e considerar ele dois. Mas tipo, considerar ele dois mesmo, do tipo... Eu posso ver o 2 sem o 1 e posso ver o 1 sem continuar no 2, né? É idiota. Existe um limite. Considerar que o 1 e o 2 eles estão interligados, sim. Então, mas é que também isso acaba caindo... Gente, esse vídeo não vai acabar nunca. Ele vai acabar caindo em subjetividade em muitos desses casos, né? Por exemplo, a gente estava discutindo nisso e eu digo que eu consigo ver os 3 Matrix de boa e sem nem ligar pro voo de Osiris, por exemplo. Eu nunca liguei, eu nunca senti falta. São novos caras, tem vários pilotos e várias naves e é isso. Pra mim, o Fate Zero pode ser avaliado independentemente. Pra muita gente, você só pode avaliar ele se você conhecer o Stay Night e souber qual é o ponto final do Kiritsugu, e nisso você vai entender o peso do que ele tá falando. Eu acho que a gente tá quase acabando a bateria aqui do cartão. Então eu acho que... Foi 40 minutos de discussão. Você sabe que tinha 40 minutos desse cartão e agora não tem mais? É um vídeo... Mas acho que é um vídeo bom. É um debate. É um debate muito bom. Mas eu acho que ficou nisso de que é possível considerar coisas que às vezes são juntas, mas isso não significa que todas as coisas são juntas. Eu acho que esse pode ser o argumento final. Seja lá o que isso signifique. Não, tipo, algumas coisas você tem que considerar que são uma obra só. E são várias mídias. Mas não significa que isso se aplica a todo. Se chama, a gente tem que ter noção. Olha só a lição pra vida. Muito obrigado a todos. A gente tá ficando sem cartão. padrim.com.br/videoquest, tá na descrição do vídeo. Muito obrigado a todos vocês que assistiram. Assine o canal. Bafo! Tchau.